Olá, nós gravaremos uma série de vídeos que trata de problemas de matemática financeira na capitalização simples, onde esses problemas envolvem na sua resolução equações e sistemas. Então, vamos ao primeiro problema. Dividir R$360 em duas partes, de tal forma que a primeira produz em 6 meses o mesmo juro que a segunda em 3 meses, ambas com a mesma taxa de aplicação. Então, nós vemos que nós temos um capital de R$360, que será dividido em duas partes, e cada uma dessas partes vai render o mesmo juros se calculados a mesma taxa. Como o problema não diz que o capital será dividido em duas partes iguais, nós temos que considerar que essas partes são, em princípio, diferentes. Então, nós temos a primeira parte aqui, vamos chamar de x, que será o primeiro capital, e a segunda parte será y. De tal forma que, se nós, obviamente, se somarmos as duas partes, se juntarmos novamente as duas partes, nós voltaremos para o capital de R$360. Muito bem. A primeira divisão, a primeira parte desse capital, ele vai render durante 6 meses. Então, o nosso primeiro capital, PV, será o X. Ele vai render durante 6 meses a uma taxa I, desconhecida. Então, ele vai render um juros J. Muito bem. O segundo capital, a segunda parte do 360, vamos chamar de Y aqui, o nosso PV, ele vai render durante 3 meses a uma taxa também I e vai gerar também o mesmo juros. Muito bem. O primeiro capital vai gerar um juros J, que, como é capitalização simples, nós podemos determinar esses juros pelo produto do capital, PV, vezes a taxa, vezes o tempo. O juro nós desconhecemos, o nosso capital que está sendo deslocado é X, a taxa nós também desconhecemos, mas o tempo são 6 meses. Muito bem. Então, nós temos uma primeira expressão dos juros aqui para o primeiro capital X. Para o segundo capital, nós podemos fazer a mesma conta, uma conta semelhante, Os juros, novamente, são o produto do capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, os juros serão o produto do capital que está sendo deslocado, que no caso é o Y, vezes a taxa, só que agora o tempo é de 3 meses. Então, nós temos aí uma segunda expressão. Como o problema nos disse, os juros gerados pelas duas partes do capital serão os mesmos. Então, esse juro gerado pelo primeiro capital vai ser o mesmo juro gerado pelo segundo capital. Ou seja, nós podemos igualar essas duas expressões. Teremos, então, x vezes i vezes 6 igual a y vezes i vezes 3. Ajeitando essa igualdade, nós teremos o seguinte. Do lado esquerdo, simplesmente teremos 6x. Do lado direito, 3y. Optando por isolar ou determinar o valor de y, nós teremos y igual a 2x, que é uma segunda expressão envolvendo x e y. Nós temos a primeira expressão, que veio da divisão do capital, que nos deu uma equação. Então, nós temos duas equações que podem ser unidas através de um sistema, porque ambas tratam de x e y. Então, nós temos duas equações. A primeira, x mais y igual a 360, e a segunda, y igual a 2x. Então, isso cria um sistema linear. Substituindo na primeira equação a expressão obtida aqui na segunda, nós temos assim, x mais 2x, que é o y, 2x igual a 360. Ou seja, 3x igual
a 360. Logo, o x vale 120. Muito bem. Então, nós temos a primeira parcela da nossa divisão do 360, que é o x igual a 120. A partir aqui da segunda equação, já que determinamos o x, nós podemos determinar o y. Y será 2 vezes o x, que no caso é 120. Então, nós temos que y é 240. Então, assim, nós determinamos as duas parcelas que foram divididas o 360. Né? Uma primeira parcela de 120 e a segunda parcela de 240. Até o próximo vídeo.